Olá, a partir de agora você acompanha a sessão solene aqui da Câmara Municipal, que entrega o título de cidadão caxiense ao médico psiquiatra Dr. Rimon Rauli. Essa homenagem foi proposta pelo vereador Rafael Bueno. Acompanhe com a gente. Boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão solene de outorga do título de cidadão caxiense ao Dr. Rimon Rosec Rauli. Convido o vereador Rafael Bueno para acompanhar até a mesa principal homenageado da noite, Dr. Rimon Rosec Rauli. Por favor. Compõe a mesa principal este vereador, segundo vice-presidente da Câmara Municipal, vereador Renato Oliveira, homenageado da noite, Dr. Rimon Rosec Rauli, secretário da proponente da homenagem, vereador Rafael Bueno, convido os presentes em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional brasileiro. As margens plácidas de povo heróico, bravo, retumbante, do sol da liberdade em raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em receio com a liberdade desafia o nosso peito a própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas forte, pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vidas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais árida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor
verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, nas sedes da justiça clama forte, verás que o vinho teu não foge a luta, nem teme quem te adora a própria morte derramará. Entre outras vilas que trazem uma pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Solicito ao secretário da mesa, vereador Rafael Bueno, que leia a nominata das autoridades que nos prestigiam nessa sessão solene. Pois não, senhor presidente. O ex-vereador Edson da Rosa, representando a SIC Gilson Dalberto e representando o terceiro GAI, primeiro-tenente Errada. E também recebemos um ofício de agradecimento ao reconhecimento pela homenagem da Cleciane Doncato, diretora do Hospital Virve Ramos. Obrigado, vereador Rafael. O título de cidadão caxiense ao doutor Rimon Rosec Rauli foi concedido por meio do Decreto Legislativo número 486/A, de 23 de julho de 2024, por iniciativa do vereador Rafael Bueno, a quem convido para se pronunciar em nome desse Poder Legislativo. Obrigado, senhor presidente, vereador Renato Oliveira. Uma boa noite a todos, senhoras e senhores, a todos que estão também nos prestigiando pela TV Câmara, Canal 16, as redes sociais, mas principalmente ao nosso homenageado, doutor Rimon. Eu quero dizer, doutor, que para mim é uma honra poder ocupar o microfone dessa Câmara e também dividir com teus convidados. Este é o mais alto prêmio do Legislativo Caxiense, o título Cidadão Caxiense, nessa sessão solene. Então, não é qualquer pessoa que recebe essa premiação, essa distinção. Mas eu quero fazer um agradecimento especial ao vereador Renato Oliveira, que quando eu estava falando do senhor, para o meu amigo Everson Furtado, que trabalhou com o senhor, eu disse, eu gostaria de fazer uma homenagem para o doutor Rimon. Mas só que cada vereador no Legislativo tem direito a 2 homenagens. E eu já tinha feito minhas 2 homenagens. Eu disse, mas eu não posso terminar esse meu mandato sem fazer essa homenagem para o Rimon. Aí eu disse, vereador Renato, que foi por 5 vezes consecutivas presidente da Comissão de Saúde Legislativa, depois passou o bastão para mim. Eu disse, vereador Renato, sei que o senhor tem uma homenagem sobrando. Me empresta que eu lhe devolvo no próximo ano. E aí, então, o vereador Renato Oliveira me emprestou uma homenagem. Então, se essa homenagem está sendo possível essa noite, eu agradeço ao meu colega vereador Renato Oliveira, sempre parceiro. Não importa partidos, mas sim a causa. E eu quero dizer que, Rimon, é um momento especial de homenagear um dos mais importantes médicos, psiquiatras, não apenas da nossa cidade, mas do Rio Grande do Sul e do país, Dr. Rimon Rauli. E por que eu falo isso? Quem nos acompanha pela TV e os convidados, tem pessoas que atravessaram o continente para estar aqui te prestigiando. Que vieram da Líbia, da Síria, outros que vieram de outros estados, do Mato Grosso, de outras cidades, como teu filho, que é estudante de medicina em Porto Alegre, está aqui presente, outras pessoas que vieram de outros municípios para te prestigiar. Mas antes de iniciar, eu gostaria de fazer uma saudação especial aos pais do Dr. Rimon, o Adi Rauli e Victoria Rosec Rauli, já falecidos, a esposa Celi Jane Bigolin, está aqui presente, desculpa, e os filhos, os 2 filhos, o Nicolas Bigolin Rauli e o Vicente Bigolin Rauli, estão aqui presentes. Mas eu quero fazer um agradecimento especial também ao Nicolas, né, que essa homenagem está sendo possível neste momento, porque ele ajudou a organizar do primeiro minuto até este momento que nós estamos aqui confraternizando. Então, muito obrigado, Nicolas, pela sua parceria também, por abrilhantar essa noite. Rimon Rosec Rauli, além de toda a sua trajetória, tem um trabalho pioneiro ligado à saúde mental.
que começou há mais de 40 anos. É especializado em psicoterapia da infância e adolescência, psicoterapia de grupo e no tratamento da dependência química. Médico responsável e diretor da Clínica de Repouso, em Caxias do Sul, que funciona como hospital desde 1991, ano que eu nasci. E por muitos anos atuou como presidente da especialidade de psiquiatria, e que teu filho também nasceu, 91, Nicolas, da Associação Médica de Caxias do Sul. Muitos talvez não sabem ou não lembram, mas foi através das mãos e das ideias do Dr. Rimon, foi quem voluntariamente ajudou a instalar o Alcoólicos Anônimos em Caxias do Sul, que até hoje ajuda, e que recebe pessoas também afetadas mentalmente e muitas vezes com consequências diretas às próprias famílias por causa do abuso do álcool. Infelizmente, está cada vez mais cedo, inclusive na pós-adolescência. Eis um problema social que precisa ser enfrentado como saúde pública, porque o álcool está diretamente associado a várias situações, inclusive violentas e com mortes, por exemplo, no trânsito. Sabe, doutor Rimon, muitas vezes nós somos criticados. E eu sei que talvez o senhor, por muitas vezes, perdeu o sono, né, no seu silêncio, ficou triste, por muitas vezes, talvez, injustamente ser criticado. Eu estou no meu 3º mandato de vereador, e eu sei o que é isso. Mas se o povo nos traz aqui, e o senhor tem mais de 30 anos de clínica, é porque é muito sucesso, e isso não é para qualquer um. Então, só leva, né, pedrada aqueles que brilham. Né? E que bom, doutor irmão, continue assim, porque quanto mais inveja, mais a gente cresce. Né? E é por isso, nunca desista, porque talvez muitos criticam, e não vê a luz que está logo ali na frente. Então, essa homenagem é para isso, para inspirar o senhor ainda a fazer muito mais. E o Rimon foi um visionário, um dos precursores do tratamento mental em Caxias do Sul, junto com o Comaceto, em memória. Quando pouco se ouvia falar desse procedimento, ou realmente era um tabu. Aqui eu saúdo os colegas médicos também que estão aqui presentes, psicólogos, psiquiatras. Muitas pessoas tinham receio de tratar do tema e até escondiam que buscavam tratamento, seja com psiquiatra ou psicólogo. E viviam entre muros físicos e de relações. Como o Rimon comentou quando o visitei na clínica, hoje até procuram dizer que estão em tratamento, que estão buscando um equilíbrio em busca de uma melhor saúde mental. Nessa questão, o doutor Rimon, e através do seu trabalho e de alguns dos seus colegas, é e foi fundamental na busca por alternativas para que as pessoas restabeleçam o equilíbrio e possam seguir na sua rotina, com as funções cognitivas adequadas. Podemos decidir, enquanto sociedade, se vamos envelhecer como velhos, caducos ou coroas enxutos. Ouvi essa frase do Dr. Rimon, numa entrevista que me chamou a atenção, porque foi realmente aquilo que somos e que a gente viveu. E depois dessa sua frase eu fico pensando todo dia, eu quero ser um coroa enxuto. Mas tomara que demore. Qualquer faixa etária tem as suas limitações e as suas dificuldades. E hoje estamos vivendo mais e com mais cuidados, buscando aliar fatores que nos ajudam, como sono, trabalho e lazer, por exemplo. E o senhor tem razão, doutor Rimon, quando diz que os políticos devem ser acionados para conversar mais, porque aqui somos quem propõe e quem aprova leis. Nesse plenário aqui, eu estava conversando com a sua irmã, com a sua esposa, né, que não conhecia o plenário. Aqui a gente decide o futuro da população de Caxias. E o senhor me disse muito bem, o poder público muitas vezes é distante de temas tão sensíveis à população, e a saúde mental faz parte disso. E também está na legislação as condições para que haja regras e avanços no tratamento psiquiátrico e no cuidado mental. E eu lembro quando eu votei a favor e participo aqui na Câmara da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental. E também ajudei a encaminhar diversas questões nesse sentido quando presidi por 3 anos a Comissão de Saúde. São questões delicadas, que envolvem muitos fatores. Então, as legislações precisam ser reformuladas, aprimoradas para garantir a promoção eficaz da saúde mental. É crucial estabelecer políticas públicas que garantam assistência adequada e respeitem os direitos civis e socioeconômicos das pessoas.
A falta de um sistema que garanta esses direitos coloca em risco a dignidade humana e o aumento do sofrimento daqueles que precisam de ajuda. As medicações, apesar de algumas pessoas se colocarem contra, em muitos casos é necessária, pois tem o efeito de ajudar os pacientes a pensarem antes de agir, dar condições a eles para não terceirizarem seus problemas, a buscarem se responsabilizar pela própria vida, pelos seus pensamentos e atos. Vivemos 2 períodos muito duros recentemente, a qual o Dr. Rimon foi muito requisitado para dar entrevistas, né, e poder fazer a sua análise, como a pandemia, que dizimou milhares de brasileiros, e muitas famílias precisaram buscar retomar a sua saúde mental em razão do isolamento e do luto. Agora, mais recentemente, as enchentes localizadas aqui no nosso estado, que acabou afetando diretamente a vida das pessoas e os traumas pelos quais estão passando, perdendo, inclusive, a referência de seus lares, sentindo-se abandonados, depressivos e com riscos iminentes. Até porque viveram a perda, não apenas a perda de bens materiais. A chuva também levou suas histórias, suas memórias, o seu porto seguro. Por isso, cada vez mais entendemos que há maneiras de manter a saúde mental positiva. As principais são procurar ajuda profissional, praticar atividades físicas regularmente, socializar com outras pessoas, ter uma rotina de autocuidado e priorizar boas noites de sono. São questões que aparecem muito nas falas do Dr. Rimon. Entender a estreita relação entre a estabilidade mental e o bem-estar é crucial. Permite-nos perceber como a saúde da mente afeta não apenas nossa vida como indivíduo, mas também a construção de uma sociedade mais saudável e equilibrada. E para que tenhamos noções de justiça interna e externa, como o Dr. Rimon explica tão bem em suas palestras e entrevistas. Cuidar da saúde mental é um dos pilares fundamentais de bem-estar humano, e seu impacto vai muito além da simples ausência de doenças, para uma vida plena e equilibrada. A saúde mental é tão vital quanto a saúde física, pois ela desempenha um papel essencial na capacidade da pessoa de funcionar em suas diversas atividades pessoais e também profissionais. Temos um grande desafio pela frente. É necessário darmos condições para os médicos, os psicólogos, os psiquiatras, todos que trabalham com a saúde. Enfim, e tudo começa na base, na unidade básica de saúde. Hoje em dia, as pessoas estão falando muito pelo corpo. Estão somatizando patologias para tentar aliviar os seus problemas mentais. E é o que aparece muitas vezes na ponta, na base e nas famílias. Sabemos que atravessamos um caos da saúde mental aqui na nossa cidade, Dr. Rimon. O senhor vê isso diariamente. E eu quero compartilhar com todos vocês. Eu estava conversando com algumas pessoas aqui antes e pediu para eu tocar nesse assunto. Apenas na saúde mental em Caxias do Sul, são 2.526 pessoas. 2.526 pessoas aguardando atendimento pelo SUS. Sendo 363 menores de 13 anos, 27 entre 13 e 18, 1.628 entre 18 e 60 e 507 pacientes com mais de 60 anos aguardando uma consulta para a saúde mental. O cadastro mais antigo para menores de 13 anos de espera remete a 12 de setembro de 2023, ou seja, tem crianças aguardando há quase um ano um atendimento. Já para além dessa faixa etária, a espera é de 2 de fevereiro de 2023. Então, a saúde mental tem que bater na porta do nosso parlamento, do nosso executivo, das políticas públicas. É aquela conversa que a gente estava tendo aquele dia, doutor. No caso de menores de idade, recentemente a Justiça determinou que o município de Caxias do Sul zere a fila de espera para atendimentos de neuropediatria pelo SUS. No mês de junho, eram quase 3.000 famílias que aguardavam por consulta. A Defensoria Pública do Estado, autora da solicitação, solicitou que o município entrasse em contato com todas as famílias em até 3 meses para atualizar a lista e atender a demanda em 6 meses no máximo. A situação é muito delicada.
porque diversas famílias têm procurado o órgão para relatar a dificuldade em conseguir consulta com o neurologista pediátrico. O município contava com apenas 2 neuropediatras, com uma carga horária de 12 horas semanais cada um. Vejam o tamanho do problema, porque não envolve apenas crianças e adolescentes, mas praticamente todo o núcleo familiar. Por isso mesmo, a saúde mental precisa ser tratada com olhar de lupa, porque outras doenças podem estar associadas. Estamos jogando crianças com algum tipo de problema delicado para dentro das escolas. E como ficarão essas crianças na vida adulta? Temos que pensar nas nossas crianças. São vidas, com histórias diferentes e que precisam ser observadas. Como eu falei, Dr. Rimon, a saúde mental é um aspecto essencial para o bem-estar humano. E sua importância deve ser reconhecida e promovida em todos os níveis da sociedade. Desafiar mitos implementados por políticas e também adotar políticas eficazes através de uma vida equilibrada e saudável. Priorizar o bem-estar é investimento em nossa própria qualidade de vida e na construção de uma sociedade mais saudável e que leve em conta o bem-estar. Para finalizar, é preciso acreditar e ter esperança. Em alguns casos, fazer os tratamentos para entender que as tempestades, que os dias ruins passam. Nesse caminho, ter empatia, colocando-se no lugar do outro. É muito essencial. Como diz Rimon, não existe garantia de juventude feliz ou velhice tranquila. Por isso, é preciso buscar a vitalidade em todos os aspectos ao longo da existência. E a saúde mental é preponderante nesse sentido para vivermos mais e melhor em qualquer idade. Eu gostaria, Dr. Rimon, parabenizar o senhor pela sua forma visionária, como o senhor trabalha a saúde. O senhor trata a questão mental, mas agora, recentemente, nos últimos anos, inaugurou um espaço que, olha, eu vou lhe dizer para o senhor é visionário. Eu conversando com a coordenação do Hub, e aonde o senhor buscou inspiração para criar aquele espaço, é fantástico. Então, eu parabenizo ao senhor, mas eu gostaria que a sua equipe que está aqui presente, das suas instituições, se pudessem levantar para uma salva de palmas, por favor, seus colaboradores. Eu gostaria de saudar, então, a todos os homens e mulheres, principalmente as mulheres, que são a maioria, viu? A maioria dos seus colaboradores, competentes e dedicados, que junto formam um time apto e preparado para tratar a saúde mental das pessoas. Essa parceria com motivação e constante aperfeiçoamento demonstra dedicação ao trabalho em equipe. Isso porque o resultado, o objetivo de um trabalho depende de um elo muito sólido de todos os profissionais. Obrigado pela dedicação de vocês, muitos que puderam comparecer a essa cerimônia, mas aos demais também que não puderam, que seguem trabalhando nesse momento, estão acompanhando pela TV Câmara, canal 16, irão acompanhar posteriormente, mas eu gostaria mais uma vez de fazer uma saudação aos filhos Nicolas, ao Vicente, à esposa Celi, à sogra, que está aqui presente também. Não podemos deixar esquecer a senhora, né? Porque se tem a filha, se pode ser chamado de sogra, porque tem uma filha que a senhora emprestou para o Dr. Rimon, né? E eu quero saudar, Dr. Rimon, o senhor, mais uma vez, por poder me emprestar, o seu tempo para fazer essa reconhecida homenagem. A mais alta homenagem do Legislativo Caxiense, o título Cidadão Caxiense. O senhor que teve seu pai que veio de outro país, veio jovem ainda para o Brasil, e hoje eu recebi uma ligação do conterrâneo do senhor, do Calil Sebe Neto, que não pôde estar aqui presente, mas mandou um abraço, e em nome dele, de todas as pessoas que vieram de outros municípios, de outros estados, de outro país, mas dizer que valeu muito a pena. E a noite ainda promete, o Rimon, que é um idealista e precursor em sua área de atuação, e o senhor tem razão, doutor Rimon, quando diz ser um privilegiado em poder ajudar as pessoas que passam por dificuldades internas. Então, para encerrar a minha fala, viva o mais novo
cidadão caxiense, Dr. Rimon. Obrigado, vereador Rafael. Neste momento, temos a satisfação de passar às mãos do Dr. Rimon Rauli a placa de cidadão caxiense, outorgado por esse Poder Legislativo com o seguinte teor. A Câmara Municipal de Caxias do Sul, de acordo com o Decreto Legislativo 486/A, de 24 de julho de 2024, por iniciativa do vereador Rafael Bueno, concede ao Dr. Rimon Rosek Rauli o título de cidadão caxiense em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade de Caxias do Sul. 22 de agosto de 2024. Assina essa placa a vereadora presidente, vereadora Marisol Santos, vereador Adriano Bressan, primeiro vice-presidente. Este vereador, Renato Oliveira, segundo vice-presidente, vereador Felipe Grememaier, primeiro secretário, e vereador José D'Ambrós, segundo secretário. Convido o vereador Rafael, o vereador Rimon, para nós irmos até ali da placa. Doutor Rimon, é isso. Antes de nós ouvirmos nosso homenageado, acompanharemos um vídeo preparado para essa noite. Vamos. Nasce em Porto Alegre no dia 22 de maio de 1957, Rimon Rosek Rauli, uma criança ativa, esperta e curiosa, descendente de libaneses que, desde cedo, manifestou o desejo de se tornar médico, e mais especificamente, médico psiquiatra. Sua infância na capital gaúcha, junto aos pais e à sua irmã, foi marcada por essa determinação, se mostrando sempre muito estudioso e interessado pelos assuntos ligados ao humano. No ano de 1978, ele deu um passo significativo em direção ao seu sonho. Mudou-se para Caxias do Sul para estudar medicina na Universidade de Caxias do Sul. Durante a sua jornada acadêmica, Rimon já direcionava sua trajetória para a psiquiatria, destacando-se como estagiário voluntário na renomada clínica Professor Paulo Guedes, em Anarrec. Esse período foi fundamental em sua formação profissional e pessoal, pois lhe permitiu não apenas estudar o conteúdo teórico, mas também vivenciar a realidade da prática psiquiátrica no dia a dia, atendendo e aprendendo com os pacientes, de forma muito próxima, vendo-os não somente como pacientes, mas sim como sujeitos.
Outro grande interesse que o acompanha desde a graduação é o apreço pela difusão de conhecimento, engajando-se ativamente em atividades de grupo voltados à saúde mental, como o Grupo dos Alcoólicos Anônimos, com o qual mantém laços importantes até hoje. Em 1982, enquanto ministrava uma palestra para o Grupo de Dependentes Químicos, Rimon não apenas cativou sua audiência, mas também conheceu sua futura esposa, Celi, que na época fazia um estágio de psicologia na mesma instituição. Esse encontro não apenas consolidou sua vida profissional, mas também pessoal. No ano seguinte, em 1983, ele concluiu o curso de medicina e iniciou sua residência em psiquiatria na Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre. No entanto, para ele o objetivo era claro: voltar para Caxias do Sul e continuar o trabalho iniciado na Clínica Paulo Guedes, onde ele já era reconhecido pelo excelente desempenho ao longo da formação acadêmica. Sua formação sempre esteve interligada com a sua vida pessoal e profissional, mantendo fortes laços com Porto Alegre, sua cidade natal, e Caxias do Sul, a cidade que adotou como seu lar. Em 1985, Dr. Rimon, agora já com o título de psiquiatra e também casado com a doutora Celi, retornam a Caxias do Sul, cidade que escolhem para viver e consolidar definitivamente sua família e carreira. Conciliando a rotina de atendimentos em seu consultório particular e na clínica Professor Paulo Guedes, durante os intervalos entre uma consulta e outra, ele e seu colega Milton Comaceto começaram a planejar a abertura de um hospital psiquiátrico próprio. Em 1991, duas grandes realizações marcaram a vida de Dr. Rimon: o nascimento de seu primeiro filho, Nicolas, e a inauguração da Clínica de Repouso, inicialmente localizada junto à estrutura do Hospital Virvi Ramos, onde permaneceu por cerca de 20 anos. Em 1998, o nascimento de seu segundo filho, Vicente, completou a felicidade da família. No ano de 2012, a estrutura física da Clínica de Repouso foi ampliada e mudou-se para o bairro Santa Catarina, onde permanece até os dias atuais. Em 2013, contando com Nicolas como suporte de gestão, inaugurou a Casa de Repouso em Barão de Cotegipe, voltada para sua outra paixão, a área geriátrica. Durante a sua trajetória, Dr. Rimon primou pela disseminação da saúde mental na sociedade, realizando atendimentos pelo Sistema Único de Saúde, bem como todos os planos de saúde existentes em Caxias do Sul e região. Além disso, atendeu por mais de 10 anos pacientes da região do Alto Uruguai, na cidade de Erechim, auxiliando muitas pessoas e suas famílias no tratamento e promoção de saúde mental. Os esforços de expansão na cidade de Caxias do Sul continuaram, e em 2018 ele lançou o CR Coworking, um espaço destinado a profissionais da área da medicina. O ano de 2021 marcou a inauguração da Hub Residencial, empreendimento voltado ao cuidado especializado de idosos. E em 2022, o Hub Saúde Mental, que é um espaço especialmente projetado para oferecer atendimentos psicológicos e psiquiátricos para a comunidade. O legado de saúde mental, plantado pelo Dr. Rimon, continua a florescer por meio da gestão de seu filho Nicolas em todos os empreendimentos, enquanto Vicente segue os passos do pai como médico, atualmente se especializando em psiquiatria, e brevemente unindo esforços junto aos pais e ao irmão neste propósito. A história de Dr. Rimon é um exemplo de dedicação e amor pela saúde mental, que inspira e transforma vidas, e também a cidade de Caxias do Sul e região. Rimon, é difícil expressar o meu sentimento em poucas palavras para o companheiro de uma vida. Fico muito feliz por estar ao teu lado em todos os momentos, dos melhores aos mais desafiadores. E olha que foram muitos. Tu és um exemplo a ser seguido, te admiro, e é um orgulho muito grande ver o que construímos e conquistamos juntos, agora refletido em nossos filhos. Parabéns por esse merecido reconhecimento. Tu és um verdadeiro cidadão caxiense. Parabéns. Te amo. Oi, pai.
Eu gostaria de agradecer e de expressar a minha profunda gratidão a ti, a tudo que tu me ajudaste, e tudo que tu me ensinou ao longo da minha vida. Realmente, quando eu penso em pai, eu penso numa pessoa de extremo caráter, de extrema dignidade e extremo respeito à sua família, aos seus valores e aos seus princípios. Então, pai, essa homenagem, ela é mais do que merecida, porque é algo que eu vivenciei durante toda a minha vida, essa dedicação tua à tua profissão e ao bem da sociedade, e sempre primando pela família e pelo fazer certo e fazer correto e fazer bem feito, né? Então, essa homenagem é uma materialização de tudo isso, e eu vejo que é mais do que merecido tudo isso. Sempre me ajudou, não só no meu lado pessoal, mas também no meu lado profissional, o qual te agradeço. Desses 12 anos trabalhando junto, a gente pôde construir muita coisa junto, e eu tenho certeza que tudo que a gente fez foi porque tu sempre me ajudou e sempre me levou junto, vamos dizer assim, desde o início, e que hoje eu tenho a honra de poder seguir esse legado, seguindo os mesmos princípios e valores que a gente sempre primou, né? Então, pai, muito obrigado, eu te amo, e que essa homenagem seja mais uma materialização de tudo que tu construiu ao longo da tua vida. Te amo, pai. Até mais. Olá, boa noite a todos. Gostaria de, primeiramente, parabenizar a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul por essa merecida homenagem a esse grande homem tão dedicado em aprimorar a saúde mental, a saúde como um todo, da nossa região e da nossa cidade de Caxias do Sul. Meu pai, te chamo assim com muito orgulho. Alguém que sempre foi sinônimo de afeto, sempre se preocupou demais em nos mostrar, para mim, Nicolas, nossa mãe e todas as pessoas que te cercam, o jeito certo de fazer as coisas, o caminho correto de se levar a vida, que nem tu fala, o caminho que faz tu dormir em paz com o travesseiro. Uma pessoa que para mim é um sinônimo de dedicação absurdo. Eu falo sempre que é um guerreiro espartano, diariamente, de domingo a domingo, acorda às 5h30 da manhã, vai para a bicicleta ergométrica, estuda enquanto faz uma atividade física, e com a mesma dedicação que levanta da cama todos os dias, vai para o hospital às 8 da noite para ser um verdadeiro guardião dos pacientes, das suas responsabilidades, dos seus funcionários, dos seus amigos. E tudo que tu entra, tu faz bem feito. Nunca vi assumir uma derrota de cabeça baixa. Sempre que as adversidades se apresentam, alça voos maiores e sempre pousa com maestria. Meu pai, muito obrigado por tudo. Tenho uma gratidão eterna por poder confiar sempre em ti, por poder contar sempre contigo. Me estudo, me dedico diariamente para me tornar uma pessoa parecida contigo. Sigo teus passos porque te admiro demais. Meu mais sincero, muito obrigado. Te amo demais, pai. Neste momento, passo a palavra ao Dr. Rimon Rauli, nosso cidadão caxiense, depois desse belíssimo vídeo. O senhor com a palavra, aqui ou na tribuna, como se sentir melhor. Como se... Ali na tribuna, então. Bem, em primeiro lugar, uma boa noite a todos. Eu queria cumprimentar o vice-presidente, senhor Renato Oliveira, da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, por essa homenagem
tão significativa para mim, estar aqui nesse lugar de fala, né? Que para mim hoje está sendo um estado de arte. E vendo todos vocês aí me prestigiando, né? Isso é uma obra de arte. Queria agradecer muito o vereador Rafael Bueno por essa linda homenagem. E os demais vereadores também que ratificaram essa homenagem para mim. Hoje eu estou me sentindo um cantor de ópera. A ópera é italiana. A ópera expressa sentimentos, desejos, dramas. Eu estou me segurando, né? Caso eu começar a chorar novamente, eu sei que todos vocês vão me entender. Gostaria de agradecer a presença de todos, juntos com a minha família, minha esposa, Eligiane Begolin Rauli, meus filhos, Nicolas Begolin Rauli, com a sua noiva, Franciele Fruet de Antoni e família, Vicente Begolin Rauli, minha irmã, Nájila Rosec Rauli, que veio junto com os amigos de Porto Alegre, a minha cunhada, Ionara Begolin, junto com os amigos de Erechim, e a minha sogra, Dona Ledovina Bal Begolin, que representa todo o legado da família Begolin em Erechim e em todo o Alto Uruguai, onde eu tive o prazer de trabalhar em Erechim e eu vi todo o legado que meu sogro, seu Célio Begolin, deixou em toda a região. Muito bom. Eu não posso deixar de agradecer aos proprietários da Clínica Paulo Guedes, doutores Antônio Tadeu Bonalume e Elson Barbizan, por ter me dado a oportunidade de fazer estágio e trabalhar na Clínica Paulo Guedes. E, além de tudo, foram ótimos modelos de identificação para mim. Queria lembrar do Dr. Milton Comaceto, que me autorizou a frequentar a Clínica Paulo Guedes, foi meu sócio durante anos no Hospital Psiquiátrico Clínica de Repouso, e que foi vereador nessa casa, onde eu participei até da campanha dele, na primeira vez como vereador. Eu e o Dr. Jaime Dannehauer, que está aqui presente. O Dr. Jaime lembra até do número do Dr. Milton Comaceto. Isso é uma homenagem in memoriam, né, dele. Muito bem. Eu realmente estou emocionado. Para mim, né, é um orgulho muito grande. Eu estou vendo aqui colegas, eu tenho que respirar um pouco para falar, porque senão eu me engasgo. Eu estou vendo aqui colegas da TM 83, minha turma da medicina, na qual eu tive uma honra muito grande de conviver. Estou vendo aqui amigos do Clube Juvenil, de longa data. Lá no Clube Juvenil tem uma droga que todos nós necessitamos muito, que é fazer um ace na fita. Jogar tênis. Para quem joga tênis, levar um saque na fita e não conseguir responder é um drama, é uma ópera. E os nossos companheiros, né, dos hospitais, da clínica, que são os nossos maiores companheiros
e participando junto de toda essa luta nossa aí, minha, do Nicolas, esse ano todo, que realmente são os nossos maiores patrimônios pessoais, que estão aqui. Do Hospital Psiquiátrico Clínica de Repouso, que eu realmente não sei ainda se é minha primeira ou segunda casa. Das nossas áreas geriátricas, a Casa de Repouso de Barão do Cotegipe, que fica ao lado da cidade de Erechim, que foi precursora da nossa área, da nossa nova área geriátrica de Caxias do Sul, a HUB. E a partir daí que a gente começou realmente a pensar na psicogeriatria, no estudo e no tratamento de pessoas da área da geriatria. Eu estou vendo pessoas aqui do pessoal da FUSEX, da Humana Saúde, do SSI, a Cristiane, tem o Geraldo, isto. Para vocês terem uma ideia, a clínica de repouso, quando eu falo de Hospital Vervi Ramos e antigamente Hospital Fátima, me cala muito fundo, porque a clínica de repouso iniciou lá. E quem cortou a fita inaugural da clínica de repouso foi o Dr. Vervi Ramos, junto com o filho dele, Rodrigo Ramos. Quando ele cortou a fita inaugural, eu vou dizer um sentimento para vocês, porque eu sou um psiquiatra um pouco mais antigo. Na minha época, a gente estudava os grandes tratados de psiquiatria, Henriet e Mayer-Gross, eram psiquiatras franceses, e eles moravam dentro de hospitais psiquiátricos. Então, eu nunca vi ninguém relatar um paciente psiquiátrico tão bom, de uma forma tão veemente como esses autores, que moravam dentro dos hospitais psiquiátricos. Isso eu estou falando há mais de 100 anos atrás. Eu conseguia ver um paciente psiquiátrico lendo o livro deles. E quando o Dr. Vervi Ramos, ele morou dentro da clínica de repouso. E eu me lembro que o Rodrigo Ramos dizia: pai, não pode morar aqui dentro? E eu, e na época o Dr. Milton Comaceto junto, não fica morar aqui não. E o Rodrigo dizia: não, o senhor tem apartamentos aqui no centro de Caxias. E o Dr. Vervi morou dentro da clínica de repouso, com a sua biblioteca maravilhosa. Inclusive, ele me deu um livro, que é um dos primórdios da psiquiatria em francês, espetacular, que é uma bíblia para mim. Então, essa memória eu tenho que dizer, porque eu tenho muito gratidão à família Ramos também, a toda a história do Hospital Vervi Ramos, porque a clínica de repouso iniciou lá. Eu e o Dr. Milton Comaceto, vamos fazer um hospital? Vamos, aí nós alugamos uma área do hospital e ficamos lá durante 20 anos. Bem, isso é um pouco da nossa história. Bom, o cérebro, ele precisa de motivação e estímulo. Vereador Rafael Bueno, esta distinção de hoje me traz doses oceânicas de motivação e estímulo para mim. Vereador Rafael Bueno, nós psiquiatras, psicólogos, tentamos deixar a vida dos nossos pacientes um pouco mais agradável, terem satisfação com a vida. Essa distinção de hoje me traz sensações muito agradáveis. Uma satisfação enorme para a minha vida. Então, hoje, eu tenho que ter um semancol na minha vida. Eu tenho que me fragar do que está acontecendo. Não foi por nada que eu fiz vestibular para a medicina só em Caxias do Sul. 2 vezes. Na primeira vez, eu passei no vestibular, na segunda chamada e não subi.
Fui para a praia, para Atlântida, com a minha família. Depois me disseram que eu tinha passado na segunda chamada. Que absurdo, né? Mas aí eu tive o privilégio de fazer o vestibular novamente e a honra de estar na TM 83. Aí passei na segunda vez, só em Caxias, nas duas vezes. Meus familiares me perguntavam, por que Caxias? Faz em Porto Alegre, toda a família em Porto Alegre. E eu acho que eu não conhecia Caxias do Sul, eu tinha vindo uma vez somente para Caxias do Sul. Eu queria passar em Caxias do Sul. E eu me lembro que após me matricular, me lembro como se fosse hoje, de uma forma clara, nítida para mim. Eu me lembro com quem que eu estava no carro, com o carro que eu estava, após me matricular, na volta para Porto Alegre, eu tive sensações muito prazerosas, que eu sinto até hoje. Muito tranquilas na serra após Nova Milano. Quando a gente passa Nova Milano, começa a ver a serra, à esquerda. E até hoje eu sinto aquele prazer. É uma coisa impressionante. Eu tenho que passar isso. Isso são sentimentos de 50 anos quase atrás. Então, eu tenho que ter um discernimento. Eu fui seduzido por Caxias do Sul. Uma estabilidade em Caxias do Sul. Eu me sinto um nativo caxiense, desde aquele momento. Vocês acreditam nisso? Então, quando eu recebi essa homenagem, esse nativo caxiense, bom, agora é por força de lei. Porque tem que ter placa, tem homenagem, tem tudo que qualquer pessoa gostaria, mas eu já me sinto um nativo caxiense desde aquele momento, desde o momento que eu queria passar em Caxias. Eu não fiz vestibular em nenhum outro local. Isso passou assim na minha... E eu, nesses últimos dias, pensando o que eu ia falar hoje, eu tenho que falar isso. Por que eu fiz vestibular só em Caxias? Isso foi uma atração boa, não fatal. Uma atração boa. Uma paixão com Caxias do Sul. Tem um ditado árabe, Maktub, tem os patrícios aqui, que significa estava escrito. Vejo que a minha relação com Caxias do Sul é Maktub. Estava escrito. Eu agradeço totalmente ao povo de Caxias do Sul pela maneira que me trataram e que me tratam de braços abertos. Sucesso de Caxias do Sul é esta maneira com que tratam as pessoas que vêm para cá, de uma forma carinhosa. Caxias do Sul é uma cidade com maturidade, que se comporta como uma grande metrópole. Caxias do Sul cria condições, cria ambientes para o crescimento e para a integração. O que a gente está vendo hoje aqui. Caxias do Sul consegue pensar a irracionalidade do preconceito. O estranho, o desconhecido, é rechaçado por nós. Isto provém das nossas cavernas internas. E eu, originalmente, não sou da cultura de Caxias do Sul. Caxias do Sul confiou em mim. Desde o começo. Eu me lembro que eu ia jogar tênis no primeiro ano no Clube Juvenil. Um cara de Porto Alegre,
não conhecia pouca gente. E, tu joga, tu não joga, tu joga, tu não joga. Eu comecei a jogar e eu estou, desde aquela época até hoje, jogando nos clubes e me sentindo aquele garoto. Porque Caxias confiou em mim. Eu sei, como todos sabem, que não existe delivery para a felicidade. Mas hoje eu estou orgulhoso e feliz com esse momento da minha vida. Caxias do Sul, estamos juntos em novos, lindos projetos. O Einstein disse, né, que o sucesso vem antes do trabalho só no dicionário. Então, todos que me ajudaram e que me ajudam, temos que comemorar. Avante! Muito obrigado. Minha filha? Ele está ali na frente. Ó. Quando eu dou homenagem, vai escrever. Depois desse belíssimo discurso, desse aprendizado, né, para todos nós que conhecemos o Dr. Rimon, sabe do seu trabalho, Dr. Rimon, o vereador Rafael, não só o senhor está de parabéns, como o vereador Rafael, por ter ele escolhido. Parabéns, Rafael. Parabéns, Dr. Rimon. A Câmara de Vereadores agradece a participação das autoridades, familiares e amigos, que muito nos honram com suas presenças nessa noite. Para encerrar, convido que, em posição de respeito, acompanhemos o hino de Caxias. Agradecendo a proteção de Deus,
Declaro encerrados os trabalhos da presente sessão solene. Uma boa noite a todos.